Nos últimos 10 anos, a ciência avançou muito, a saúde também avançou e a nutrição não seria diferente, também avançou muito. Hoje, a gente consegue mapear a sua genética através de testes de DNA a nível ambulatorial, através de um teste simples de saliva. O que antigamente a genética se limitava à cor dos olhos, cor do cabelo, a sua altura, a fruta não vai muito longe do pé, agora não é mais assim. A gente consegue entender a sua genética desde o seu metabolismo, em diferentes aspectos. Por exemplo, eu consigo saber se você tem uma intolerância à lactose primária, que vem lá do seu DNA. O que isso significa? O seu DNA não manda a informação para o seu corpo produzir lactase. Portanto, você não tem como digerir a lactose. Seu corpo não produz lactase, geneticamente falando. E esses comandos relacionados ao seu corpo inteiro, metabolização do fígado, metabolização de vitaminas e minerais. Tem pessoas que têm polimorfismo. O corpo não responde com efetividade, por exemplo, à fome e à saciedade. Essa pessoa belisca muito. É neurotransmissão que a gente precisa melhorar. Tem pessoas que geneticamente acumulam mais gordura, armazenam mais calorias, desde o seu DNA. E por que a gente precisa saber dessas informações? Para que a gente possa trabalhar com precisão, mudar a sua expressão genética no ponto certo, colocar o pingo no i, exatamente aonde ele precisa ficar. Hoje a gente consegue fazer isso com precisão, através de um teste genético simples, que muda a rota da sua vida. Então, além da individualidade, a precisão faz com que você tenha um acompanhamento efetivo, uma resposta metabólica eficiente, considerando os comandos do seu DNA, porque sim, ele não muda. Teste de DNA é um teste que se faz uma vez na vida. Não é moda, é ciência, é avanço. Não tem nada maior na nutrição do que um teste de DNA e entender como realmente o seu metabolismo funciona. Lá da fonte, aquela coceira que você sente e não sabe de onde vem, um mecanismo específico do seu fígado, vindo lá do seu DNA, se comporta de forma diferente. E você está dando murro em ponta de faca, tomando remédio antialérgico, um monte de intervenções desnecessárias, porque na verdade você só tem um mecanismo específico e pontual que a gente precisa trabalhar. Mas sem esse conhecimento genético, a gente não sabe disso. E a gente tenta, e tenta, e tenta, e às vezes é ineficiente. E você vai no médico, ele fala que você está com estresse. E não é. Então, teste genético é um investimento que você deve fazer sim para a sua vida. E o quanto antes você fizer, melhor. Por quê? A gente consegue mudar a sua expressão genética. A gente não muda a sua genética, mas a gente muda como a sua genética se expressa. E é a partir da expressão que você tem um resultado significativo ou não. Então, quanto antes você fizer na sua vida, melhor. Eu posso fazer teste genético no meu filho? Deve. Porque ele tem muito tempo pela frente para trabalhar em cima da genética. E o que isso vai mudar? Ele ainda vai repassar a genética para frente. Ele ainda vai ter filhos. Teste genético não é um teste de diagnóstico.
É um teste de conhecimento. É um mapa metabólico de quem você é, do seu corpo. E se eu fizer com 50 anos, 60 anos, dá tempo de mudar alguma coisa? Dá tempo de mudar a sua expressão. Mas principalmente, dá tempo de interferir naquilo que você não estava sabendo. Dá tempo de você melhorar a sua vida. Dá tempo ainda de você ser feliz por completo. Da mesma forma que a gente teve o mapeamento do genoma humano, a gente também teve um mapeamento do genoma intestinal. Por quê, gente? Porque eu trabalho com nutrigenética, nutrição de precisão, com modulação intestinal, precisão genética intestinal, além da consciência, né? E de fazer com que tudo isso seja possível na nossa prática. Porque no seu intestino também está o seu DNA. Você tem sim o seu DNA vindo do seu pai e da sua mãe, e também o seu DNA intestinal vindo especificamente da sua mãe. Mas tem uma diferença nisso tudo. O DNA intestinal é mutável. Conseguimos sim fazer testes de DNA no intestino, mas o seu intestino muda, dependendo do que você faz, do que você pensa, porque sim, cérebro e intestino é conectado, é conexão direta. Dependendo do que você come, dos hábitos de vida que você tem. Então você pode fazer um teste genético de DNA intestinal hoje e daqui um mês fazer um outro e ser totalmente diferente. Porque a genética intestinal é mutável. Agora, a genética do seu pai e da sua mãe, essa não muda não. É um teste que se faz uma vez só. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não tem mais essa. O ovo é bom ou o ovo é ruim? Depende para quem. Eu posso consumir carboidrato em maioria ou é melhor eu consumir proteína em maioria? Depende para quem. Como o seu metabolismo se comporta. Quem você é. Além da sua altura. Além da cor dos seus olhos. Quem você é de verdade. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu sei, é algo novo, é algo que pouco se fala. E saber sobre a sua genética é o início da sua mudança. Tudo começa a partir da sua genética. E se você entende ela, você modifica o seu destino. Eu sou Natália Dourado, especialista em nutrição clínica e metabolismo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e me siga para mais dicas.